subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DVD. Nós já estamos 600, né? E se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua casa, a sua família e toda a sua prole. Vamos à nossa lição, estaremos comentando a lição de número 13, lição da classe 2 adultos. Nós chegamos ao fim do segundo trimestre de 2023. Segundo trimestre de 2023, lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E na lição de hoje, lição de número 13, na última lição, estaremos comentando sobre a amizade de Jesus com uma família. Quero aproveitar o ensejo e parabenizar a nossa denominação, a Assembleia de Deus, no dia 18 passado, nesse dia 18 desse mês, a igreja completou 112 anos de um trabalho profícuo, de um crescimento exponencial e de muito, mas muito progresso, graças a Deus, né? Alguém pode dizer, mas teve problema. Sim, onde tem homem tem problemas. Mas graças a Deus, a mão de Deus tem estado sobre as nossas igrejas no Brasil, as nossas igrejas fora do Brasil, né? Em todos os estados brasileiros, né? Ainda há quem diga que no Brasil o nome mais conhecido é Jesus, Coca-Cola e Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos assembleanos, né? Todos os cristãos, né? Que congregam na Assembleia de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a aula, né? A amizade de Jesus com a família de Betânia, ou seja, com Marta, Maria, Lázaro, né? É disso que a lição vai falar nesse instante, nessa oportunidade. Ora, o texto áureo diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, né? Nós vamos estudar sobre esta amizade, né? Nessa lição, nós estaremos aprendendo que esse comportamento tão interessante, é bom ter amigo, é bom ter amizade, é bom estar juntos, né? E a leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42, e João, capítulo de número 11, versículo 5 e versículo 11, né? E nós podemos observar o tanto quanto Deus tem trabalhado, né? Então nós vamos ver que dentro da introdução da nossa revista, nós temos uma introdução interessante, que o texto diz assim, o comentarista introduziu assim: a amizade é um dos bens que mais preciosos da vida, do homem nesta vida, né? Estudaremos a relação de Jesus com a família de Marta, Maria, Lázaro. Então veremos que essa família nos hospedou o Senhor, nosso Senhor, em sua casa, e por isso desfrutou aí da influência abençoadora na vida cotidiana, né? Dentro dessa proposta bíblica nós estaremos trabalhando, certo? Vamos trabalhar a questão da vida social de Jesus, não é? Vamos trabalhar também os frutos da amizade com Jesus e as lições que aprendemos com a amizade de Jesus, né? Então é uma mensagem de cristologia, vamos dizer, e o seu relacionamento dentro da sociedade, porque a amizade faz parte de um social, ok? Muito bem. Quando vamos observar esse comportamento de Jesus, nós vamos ver que o quanto o Senhor
trabalhou de uma forma toda especial, né, para que isso acontecesse. Então veremos a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José, aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, né? Nós observamos que ele vivia dentro de contexto como nós, diríamos, vivia com pessoas, ladeado de pessoas e etc. Então Jesus, tanto as de dentro da família quanto as de fora, então estabelecia amizades, depois deixava a casa de sua mãe, depois de deixar a casa de sua mãe, ou melhor, ele se dispôs a seguir o projeto celestial do Pai. E nesse tempo ele peregrinou toda a terra da Palestina. Meus irmãos, tem bastante assunto que podemos verificar sobre essa questão. E alguns livros que podemos até indicar sobre esta questão da vida social de Jesus, né? Da vida Jesus no seu tempo e todo aquele período em que ele passou, né, aqui na terra, esteve na terra. Mas vamos dar prosseguimento. O evangelho realizado, prodígios, sinais, como configuração de seu ministério, estabelecendo assim grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor Jesus, ele admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servo. E ele disse: chamarei de amigo. Mas tenho-vos chamado amigos. João capítulo 15, verso de número 15. Uma casa hospedeira, havia uma família, uma casa hospedeira. O segundo tópico do primeiro tópico diz assim, o segundo subtópico do primeiro tópico nos diz assim: uma casa hospedeira. Havia uma família Betânia que desfrutava de uma amizade com Jesus, a família de Marta e Maria e Lázaro, né? Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, né, ele procurava visitar essa família. Uma coisa que temos que colocar em mente: todos nós precisamos de amigo. Homem, pessoas que não têm amizade, é uma pessoa isolada, é uma pessoa que não tem coletividade, é uma pessoa que se isola, né? Betânia, conforme está escrito em João capítulo 11, versículo 1, diz que do qual Lucas fala, tem mais um tempo para permanecer. Era um vilarejo, Betânia era um vilarejo, né? Ele recebeu a sua casa, a casa pertencia a ela, e pertencia também, e ela parece ser a irmã mais velha, né? Daquela casa, ela quem? Marta, né? E essa também tinha uma irmã, e a irmã de Marta chamava Maria, né? Marta chamava Maria, e também de quem parte em contraste com Maria. Sentando-se, do costume de sentar embaixo de um instrutor, a frase sentar-se aos pés de alguém, né, passou a significar de um ser discípulo, né, de qualquer um. Então, Atos capítulo número 22, versículo 3, né, ouviu em vez isso, ouvindo a sua palavra, ou seja, ouvir em vez disso, continuou ouvindo a sua palavra. Então, Marta ficava muito ocupada com o seu serviço, e ela vindo disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha para servir? Diz a ela, pois sei que me ajude. Então, nós podemos observar que o texto ele é apresentado dentro do contexto original, assim, corbered, que quer dizer distraído. Então, a Maria ficava distraída. Então, aproximou-se dele, assentou-se diante dele, como de um outro apartamento do qual sua irmã
deixara de servir, ou seja, eu fazia a preparação lá deixou ela ficar sozinha, né? Então, não te importa, minha irmã, e etc. O Senhor aqui está, aqui estou com tudo a fazer, e esta minha irmã não porá a mão em nada. Assim sinto falta de algo dos teus lábios e das mãos delas. Ou seja, ela queria que Jesus viesse intervir naquela questão, né? Ou seja, pedir que ela fosse trabalhar. Então, o texto, ela presume esse interromper o ensino de Jesus, né? Ofereça-lhe, ou seja, pedindo que ela interrompesse o ensino de Jesus, chamando a sua irmã embora, ou seja, deixa ele aí e vamos preparar o que vamos fazer para ele de comer, né? E assim, deixando o seu único auditor, nem esperou que talvez tivesse sucesso, que ele tivesse sucesso que ele estava tentando, né? Então nós podemos observar e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, tu és preocupada com muitas coisas, perturbadas por ela. Então Jesus recomendou que Marta tivesse cuidado com esse tipo de preocupação, né? Marta, Jesus falou Marta, Marta, Jesus redobrou o nome dela. Então, cuidadosa, mal educada é a única palavra que expressa a ansiedade interior dos seus preparativos, deve ser digno de seu Senhor, e outra agitação exterior desses preparativos, né? Podemos observar muitas coisas, ou seja, muito serviço. Lucas 10:40 nos aponta aqui, que ela tinha muito serviço e Marta ficava muito ocupada, ou seja, muito serviço, não é? Para a preparação muito elaborado, que tal absorvia a sua atenção, né? E ela sentia falta dos ensinamentos de Jesus. Mas nós podemos ouvir, somente uma coisa é necessária. Marta escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Isso é no texto que estamos explorando, né? Texto bíblico em classe. Lembrando que é em classe, né? E escolheu a boa parte. Então, no sentido geral da escolha de Moisés, por exemplo, você vai ver em Êxodo 20, capítulo 11, versículo 25, e também Josué, capítulo 24, versículo 15, e Davi, você vai observar no livro do Salmo 119, verso 30, isto é, do bem em posição ao mal, mas mais de duas boas maneiras de servir e agradar ao Senhor, escolhendo o melhor, onde então aí Mary, ou seja, o melhor Marta, né, ela ouça e que o segue. Se ela ouvisse Jesus, ela seguia, não é? Então não lhe será tirada a parte que tem, ou seja, a escolha de Marta seria tirada dela, mas pois seus serviços morreria com ela. Maria nunca é espiritual e eterna, né? Ambos eram discípulos sinceros, mas o único estava absorto, né, no superior, e outro estava inferior, de duas maneiras, de honrar o Senhor e de honrar o seu Senhor comum. No entanto, nenhum dos dois desprezava e negligenciava voluntariamente a ocupação do outro. Então, um representa o contemplativo, né? O outro, o estilo ativo do caráter cristão. Esses dois comportamentos. Então, ela estava cheia de uma igreja cheia de Marias seria talvez um mal tão grande quanto a igreja cheia de Marta. Fazendo um paralelo aqui, Maria ou Marta, né? Então, ambos são necessários, que cada um para ser complemento do outro. Então, é necessário que tenhamos esse cuidado, ok? Observando tudo com respeito a essa fraseologia, esses textos propostos, não é? A minha frase tudo é redundância, tá? Dentro desse contexto, podemos observar em João capítulo 11, versículos 5 e 11, né? Em João capítulo 11, versículos 5 e 11,
nos diz assim: e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada. Aliás, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, né? Então, observemos que, podemos observar que a Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma que Jesus amava, né, a Marta e Maria, ou seja, a sua irmã, e Lázaro. Assim também falou, e depois disse-lhe, né? Depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono, né? Então podemos observar que Jesus fez ali uma promessa: vou despertá-lo do sono. Então Jesus já tinha um projeto, já tinha um plano, né, para aquela situação. O cenário ali era um cenário de tristeza, um cenário de morte, um cenário que não traria a eles que estavam ali, estava tudo incomodado com o passamento, com a morte de Lázaro, né? Então vejamos que diz João capítulo 11, verso 5, né? Marta, podemos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui, Marta, e Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, é o texto que diz, né? João capítulo 11, verso 5, né? Jesus, ele tinha eles como amigo, entendeu? Então nós vamos ver que a motivação, a amizade, qual era a motivação que tinha ali? A amizade pode ser caracterizada como uma relação de intimidade, reciprocidade, respeito, confiança entre duas ou mais pessoas, né? Devemos cultivar esse tipo de relação com Jesus a partir de nossas famílias, de nossa família. Assim é preciso desenvolver um afeto, uma reciprocidade, respeito e carinho por ele no nosso lar. Ou seja, é tempo de cultivar a amizade com Jesus em nossa família, não é? Podemos observar o tanto quanto Deus trabalha dentro dessa proposta. Então, que imagem nós vamos apresentar nesse texto de João 5, João 11, verso 5? Em uma que todas as épocas atraiu a admiração de toda a igreja cristã, né? É um exemplo de amizade, faz parte das virtudes do Evangelho, né? Essa amizade entre Jesus e a família de Marta, né? O versículo 11 diz assim: então falou estas coisas. Depois disso, disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lá, nosso amigo dorme aqui, o ilustre Lázaro, amigo, nosso amigo. Só para Abraão este é concedido no Antigo Testamento. Nós vamos ver somente depois da sua morte, não é? Nós vamos ver em Crônicas 20, verso 7, Isaías capítulo 41, versículo de número 8, para o qual a nossa atenção é chamada no Novo Testamento. Então, Tiago, nós vamos ver em Tiago capítulo 2, verso 23, quando Jesus veio em carne, seu precursor aplicou esse nome. Então, em certo sentido, a si mesmo, ou seja, na mesma comunhão, os discípulos, nós vamos ver que os discípulos escolhidos pelo Senhor são declarados como tendo alcançado, né? Esta frase aqui é empregada: Lázaro, nosso amigo, significa mais do que aquele a quem tu amas, né? Que está em João 11:3, né? Mas implica aí na afeição de Cristo. Foi uma retribuída por Lázaro, né? Então foi dito que o nosso Senhor apenas que Lázaro, foi dito ao nosso Senhor apenas que Lázaro estava doente, mas a mudança de que seus 2 dias de atraso havia produzido uma aludida aqui com ternura a sua, nós vamos ver, vamos aludir isso aí, que naqueles dias de atraso, suposto atraso, havia produzido aí, então é iludida aqui com ternura, ou seja, sem dúvida, em seu espírito ele estava todo o tempo com a sua, esteve todo o tempo com sua morte. Agora
amigo, ou seja, morto, símbolo do sono, né? A morte aqui é símbolo do sono, pela morte comum em todas as línguas, né? A família para nós aí, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é um significado mais elevado e colocado nele com relação aos crentes em Jesus, né? Um sentido inusitado claramente no Salmo 17, verso de número 15, né? Então, ao despertar do sono, ele adquire um sentido correspondente que transcende a ressurreição, não é? Então, o Cristo, ele tinha amizade, ele tinha amigos, e essa família aqui era amiga de Jesus. Nós podemos observar isso, e dentro desse bojo contextualizado, né, de informação, podemos observar que ele tinha, sim, uma vida social ativa, né? E não, a Bíblia menciona só aqui a casa de Lázaro. Jesus foi recebido por essa família. Entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão. Jesus encontrou em Marta e Maria e Lázaro um acolhimento especial, um acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70, né, é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Neste caso, Marta foi quem recebeu a sua irmã. Marta assentou-se aos pés dele para ouvir, né? Então, Marta prestou atenção. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar amigos, né? No segundo tópico, nós vamos ver frutos da amizade com Jesus. Ter amizade com Jesus produz em nós uma mudança completamente radical. Primeiro que a amizade com Jesus, ela é transformadora. Uma amizade com Jesus, ela é aconchegante. Uma amizade com Jesus, ela é também, ao mesmo tempo que é aconchegante, ela é confrontadora, porque você não vai andar com Jesus de qualquer maneira. Você não vai ter amizade com Jesus de qualquer jeito. A amizade com Jesus é uma amizade de elite, né? Mas como assim, professor? Sim, porque ele vai influenciar a sua vida tanto que vai mudar radicalmente a sua vida para a glória e honra do Senhor. Quando Marta e Maria e Lázaro descobriram que descobriram em Jesus essa resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador não era uma mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Então, você tendo amizade com Jesus, você não se trata só de amizade, você simplesmente tem o Salvador, você atrai o Salvador para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida, para a sua igreja, para sua vida espiritual, você atrai a Cristo para você. Então, fortaleça essa amizade, busque essa amizade, busque estar ao lado de Cristo, né? Essa é a proposta aqui, é o chamado dessa lição, né? Então, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos. O mandamento desfrutam aí um relacionamento especial em família, né? Com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está em Apocalipse 19, né? Então, o desenvolvimento espiritual que você ganha com essa amizade, a amizade de uma família com Jesus, nós vamos ver que converge em adoração, contrição, quebrantamento espiritual. E por 3 vezes os autores do Evangelho citam a atitude distinta de Marta, irmã de Maria. Maria, irmã de Marta, ou melhor, em relação a Jesus, né? Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família de Lázaro, ele sentou-se aos pés para ouvi-lo. Segundo, na ocasião da tristeza da morte de seu irmão Lázaro, que ela se lançou aos pés dele e chorou, né, de tristeza, obviamente. E por último, em sua casa, né,
Maria adorou o Senhor, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo os pés e enxugando-os com os seus cabelos. E aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele, obviamente. Então, desenvolveu um relacionamento com Jesus, você vai desenvolver também, não só social, mas um relacionamento espiritual com o Senhor, nosso Deus. Então, a vida social de Jesus era uma vida interessante, uma vida abundante, uma vida de crescimento. A amizade com Jesus, ela converte a oração o caráter material dessa adoração, Nós vamos observar aqui que as preocupações de Marta com os trabalhos caseiros indicam a intenção de agradar a Cristo, com uma hospitalidade especial, era um modo de Marta agradar a Cristo com uma adoração em obras, que fazer também a obra é uma forma de adorar o Senhor, claro. Jesus deu prioridade a um tipo de adoração que envolvia muita obra do coração, o que chamando a atenção desse texto, desse episódio, aliás, pautado aqui, Então nós vamos observar que na casa de Marta, esse episódio na casa de Marta, Maria e Lázaro, a atitude do reconhecimento pelo que ele fez ao ressuscitar Lázaro. Tanto Marta quanto Maria amava Jesus e vivia com o Messias desejado por todo o povo. Então Marta, preocupada em ter a casa limpa, arrumada para receber os visitantes, queria que Maria ajudasse ela com as coisas da casa, que deixasse para Lázaro as honras da casa, ou seja, as honrarias da visita. Pela intenção dela era deixar com Lázaro, que era o homem que estava recebendo Jesus, Então, as honras da casa era deixada com... A ideia dela era essa, para deixar com Lázaro. Na verdade, era que as duas irmãs, mesmo constatando aí o modo de servir a Cristo, reconhece que ele era o salvador de suas almas, E seguiu-no com sinceridade. Maria com o coração e Marta com as suas mãos, oração e adoração, amor e dedicação. Então, Marta estava aí fazendo um papel excelente, Excelente. Então, nós vamos observar que aprendemos sim, temos lições sobejas. Duas passagens das Escrituras sobre essas lições que aprendemos sobre Marta, Maria e Lázaro, Por que não? As duas nas Escrituras relatam a história, as duas passagens relatam a história da amizade de Jesus com a família, que nos leva a conhecer o caráter e os costumes da família. E nós vamos observar que dentro desse contexto, o Roberto Coleman vai trabalhar, William Coleman vai fazer uma proposta, vai trabalhar dentro dessa questão, quando vamos aqui para histórias. Deixa eu ver aqui, as gestões de Israel também nos traz uma informação interessante. Quando Early Canes, o cristianismo, a história do cristianismo, através dos séculos, nós vamos ver os comportamentos daqueles dias, daquele povo, daquela cultura, e assim vamos entendendo como Deus trabalhou, como era o relacionamento de amizades que ali se tinha, que ali se fazia, nós vamos ver aí a vida em família, como era ligado, como era trabalhado, como era feito, e assim sucessivamente. Recomendo que adquiram essa obra interessantíssima, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, da editora Betânia, um material excelente, que tem vários outros materiais desse naipe aqui, mas esse aqui é o que eu mais gosto, é muito interessante, ok? Outra proposta que nós vamos trabalhar aqui
as duas passagens da Escritura relatam a história de Jesus com essa família, né? Então, os 3 irmãos, que é Marta, Maria e Lázaro, eram fiéis discípulos de Jesus. Nessa história vamos destacar, em especial, as 2 irmãs. Ambas havia crido em Jesus, que Jesus ensinava, e por isso eles reverenciavam-no com uma tributação honrosa, mas porque ambas amavam e eram amadas também por Jesus. As 2 irmãs demonstravam amizade, né, e com Jesus de um modo distinto. Marta era uma mulher ativa, e inquieta e impulsiva. Suas emoções eram intensas, né? Quando falava, era direta, era franca. Entretanto, Maria era sossegada, né? Muito tranquila, contemplativa, né? Falava pouco do que sentia. As 2 tinham aí alegria em receber Jesus, que era um amigo especial. E, naturalmente, sabemos que cada pessoa que se manifesta seus sentimentos de modo distinto, isso é fato, né? Marta era muito preocupada com as coisas da vida, enquanto Maria deixa um exemplo de verdadeira adoração. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos finalizando a nossa aula, né? Na semana que vem estaremos iniciando um outro trimestre, o 3º trimestre, e nós vamos estar falando, né, sobre a Igreja de Cristo de novo, ou seja, nós vamos falar a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Esse é o tema da nossa lição, da próxima lição. O comentarista será Douglas Baptista, lá de Brasília, né? E assim sucessivamente. Então, espero sim poder ter atingido os objetivos de estar cooperando com você, cooperando com o seu ministério, com o Ministério de Ensino da sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tá certo? Na lição que vem, nós vamos aprender sobre a igreja diante do Espírito de Babilônia, vamos aprender sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, vamos aprender o perigo do ensino progressista, lição de número 3, lição interessante, quando a criatura vale mais do que o Criador. Nós vamos aprender sobre a dessacralização da vida do ventre materno, não é? A desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, os transgênicos, ou a transgenialidade. Que transgenialidade é essa? Né? Transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, né? A renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã. Eu recomendo, além do livro da lição e do livro de apoio, recomendo também esse livro, As Fronteiras da Ética, né? Também da CPAD, do pastor Cláudio Norte Andrade, um material interessantíssimo para essa temática do próximo trimestre. E não se esqueça de se preparar bem, de buscar informações, né? E recomendo que você adquira. Tem outras obras de ética aqui, que também vou estar indicando ao longo das aulas do trimestre que vem. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.